Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja na cidade, obrigado pela Tua igreja no interior. Guarda, Senhor, os nossos irmãos. Opera, meu Senhor, na vida da igreja. Guarda os novos convertidos. Guarda, meu Senhor, os que estão se preparando para batizar-se. Guarda, meu Senhor, os que estão firmes no teu santo caminho, andando com desenvoltura e prazer espiritual. Guarda, meu Senhor, cada família, toma em tuas santas mãos os pais, seus filhos em crescimento, abençoa, dá graça, o crescimento ordenado, Senhor, também na tua presença. Abençoa os casais de filhos criados, toma em tuas santas mãos, ajuda, dá graça, Senhor. Abençoa os idosos, já sozinhos, ó Deus, sem os filhos. Abençoa os viúvos, as viúvas. Abençoa, Senhor, os órfãos, os necessitados. Deus misericordioso e justo, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e no programa Glória ao Justo nós falamos de glória, falamos de louvor, falamos de adoração, a adoração ao Senhor, o reconhecimento da grandeza de Deus, dando vida, dando graça, dando paz e sustentação à vida humana. O nosso texto hoje é o Salmo 38, versículos 9 a 15. Um texto pequeno, mas maravilhoso. Salmo 38, versículos 9 a 15. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus próprios afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem distantes. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há palavra de reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, és o meu Deus, tu me ouvirás. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua palavra santa e agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos cada um. Opera, meu Senhor, na vida da igreja. Opera, Senhor, na vida das famílias. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa os teus servos na tua casa, os teus ministros, ó Deus, da graça, da unção. Opera poderosamente, ó Senhor, que a tua igreja seja uma bênção, que a tua igreja seja, Senhor, um instrumento em tuas santas mãos para a prática da justiça, da fidelidade, do conselho, da tranquilidade, Senhor, do apoio àqueles que necessitam de ajuda. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, existem situações em nossas vidas que nós não temos saída.
existem situações que a gente não tem como receber apoio no que diz respeito às condições horizontais. Quando você se sentir, Deus abençoe que você não esteja passando por esse tipo de coisa e o Senhor que poupa a gente. Eu sou uma pessoa, Deus me poupou de muitas agruras, muitas situações terríveis e me colocou num lugar seguro, espaçoso, onde eu de fato posso desenvolver o meu trabalho com segurança, sem me aventurar. Espero e desejo que você não esteja em aflição, sendo perseguido, sendo reprovado, sendo excluído. Mas se isso acontecer, você tem uma saída. Quando as portas se fecham, a gente olha pelas frechas do teto. Quando você não vê nada na sua frente, nem de lado, quando você estiver sem visão do que está ao seu lado, olhe para cima. Precisamos estar assim firmados, olhando para cima, aguardando a redenção, o socorro, o recurso que vem do Senhor. Recurso aqui não tem nada a ver com a moeda corrente na terra, não. O recurso aqui é socorro divino. O recurso aqui, na verdade, é instrução divina, socorro divino, ajuda divina. Aquilo que nos falta por parte do homem e a gente precisa estar em sintonia com os céus para receber a porção necessária. O salmista tem um problema. Ele chega a mencionar, deixa claro em parte, mas ele começa dizendo: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Diante de ti está todo o meu desejo, e a minha aflição, convertida em gemido, tu conhece, tu vê. Aqui ele expressa a sua angústia. O meu gemido não te é oculto. O meu coração se angustia, dá voltas. Meu coração tem palpitações, meu coração tem angústia, meu coração se abate. Meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Eu passei por uma cirurgia recente em relação para uma correção na retine. Eu estava me afligindo, apesar de eu ser seguro, porque eu estava tendo apenas um auxiliar, só o olho direito. O olho esquerdo eu não estava praticamente vendo nada. E o que eu mirava, o que eu fixava, quando fixava a visão esquerda em alguma coisa, eu via uma deformação, ao ponto de não poder ler com o olho, porque o texto ficava como que amassado. Tudo tinha deformação. Eu estava indo, ouvindo, olhava para um carro, ele parece que tinha batido mesmo, um poste tinha batido mesmo no meio, mesmo na frente. Tudo tinha um defeito. O defeito era na minha visão. A igreja do Senhor Jesus, para mim, não tem defeito. A igreja é tão perfeita quanto o Senhor da igreja. E, de repente, meus irmãos, alguns alunos, alguns filhos na graça, meus amigos, de repente apareceu dinheiro para pagar uma cirurgia. Gastei cerca de R$13.000. 9.950 foi só o serviço médico.
Resultado, estou bem, ainda tendo dificuldade com a leitura, porque é um processo. O primeiro retinólogo consultado, ele disse que ia até 6 meses depois da cirurgia para ficar perfeito. Nós conversamos, eu converso, eu pergunto tudo, eu quero saber de tudo. E fui consultar um segundo profissional, um segundo retinólogo, ouvi as mesmas coisas e a mesma palavra do homem, palavra do profissional. Na maioria dos casos ficaria seguro, ficaria recuperado, mas também não tinha, da parte dele, da parte do retinólogo, não tem segurança. É um altíssimo nível, um altíssimo índice de recuperação satisfatória, mas ninguém sabe qual é a que não vai. Depende do organismo, depende de uma série de fatores. Então a gente faz com segurança. Segurança é em Deus e não no profissional. Muito embora a gente tenha profissionais tão habilidosos, tão capacitados e com equipamentos. Mas no tempo do salmista, nós não sabemos. Não existia. 1000 anos antes de Cristo. Não havia recursos. E ele diz: o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, essa me deixou. Ele já estava na condição de Isaac, o patriarca, filho de Abraão, ficou cego relativamente novo. Ficou cego relativamente novo. Profeta Aías ficou cego, relativamente novo. A cegueira é uma das coisas que angustia o ser humano. Eu estava vendo sobre um grande artista inglês e ele confessando a sua tristeza. Imagina, dinheiro tem que não acaba mais. Mas o problema é físico. Não é problema que dinheiro solucione. Muitas vezes precisa do dinheiro, mas também depende da condição. E ele falando da sua tristeza porque não vê os filhos no futebol. Certamente ele ia antes com os filhos, acompanhar o crescimento dos filhos, batendo bola, brincando em seus imensos jardins, que deve ter todo tipo de estrutura, palácios. É um artista de altíssimo nível, com muita riqueza. Mas não vê. O filho está ali, ele escuta o barulho. A voz do filho, a fala do filho, o barulho da bola, mas não vê. Está tendo dificuldade. O salmista diz: a luz dos meus olhos, essa me deixou. Ainda tenho inimigos. Amigos que se afastaram, parentes que se mantêm à distância. Eu não sei, mas tem pessoas que não visitam quem está sofrendo. Tem facilidade de se angustiar, tem facilidade e não se habilita a visitar uma pessoa que estava bem, agora não está bem, e ele não se habilita, ele se abate. Não vai visitar. E a pessoa já está doente, já está sem a visão, ou já está num processo irreversível de alguma enfermidade. E ainda não ter consigo os seus amigos, os seus parentes. E ele faz esse queixume diante de Deus.
Ainda tem os que procuram o mal, os inimigos, que dizem coisas que danificam, dizem coisas que ferem, que ofendem, e imaginam astúcias todo dia. Tem gente para tudo. E o homem sabia, conhecia o gênio e o gênero humano. Às vezes a gente conhece o gênero, mas não conhece o gênio. Abre a guarda, fala demais, confia demais, e no momento, uma crise, um problema, e se arrepende. Por que eu disse? Por que eu falei? Às vezes o problema de família, um segredo, uma questão social, financeira, uma questão, a saúde da empresa, a condição. Nem sempre devemos comunicar, porque a gente conhece o gênero, mas não conhece o gênio. E ele diz, mas a saída dele foi perfeita, mas eu, como surdo, não ouvia. Se faz de surdo. Eu, como surdo, não ouvia. E como mudo, não falei. Não abri a boca. Não abri a boca. Assim eu sou como homem que não escuta. A minha situação está neste nível, Senhor. Eu estou andando, agindo como se não escutasse. Eu estou agindo como se não escutasse. Assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há palavra de reprovação. Faço que não escutei e não comento aquilo que eu escutei. Porque eu me fiz de surdo. Então, acaba o assunto. Eu me fiz de surdo. Não posso, de nenhuma forma, mostrar insatisfação, insegurança, nervosismo, raiva, porque eu já tomei uma iniciativa, me fiz de surdo. E no versículo último, aqui o versículo 15, ele diz, porque em ti, Senhor, espero. Em ti, Senhor, eu espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Quando faltar recurso ao redor de ti, olha para cima. Se faltar apoio do lado direito, do lado esquerdo, olha para cima. Se faltar incentivo para avançar, olha para cima e avança a si mesmo. Não retroceda. Não volte atrás. Não se embarace. Até porque já temos capacidade suficiente para nos embaraçar com problemas pessoais, emocionais e familiares. Adotou Deus como seu auxílio, não olhe para trás. Não tem apoio de um lado nem do outro, olha para cima. Parece que está tudo vedado, parece que o céu também é de bronze, a resposta ainda não veio, mas olha para cima. Deus te ouvirá. Ele tinha certeza. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, há de me ouvir. Tu me ouvirás. Que
Que o Senhor guarde a sua igreja, guarde os meus irmãos, operando maravilhas, encorajando, sustentando, estendendo as mãos, porque nós somos eternos dependentes da proteção divina, da orientação divina, do favor divino. Vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. E aqui está o memorial da oração. Ó Deus, Tu conheces estas famílias, Tu conheces estas vidas, Tu conheces, Senhor. Toma em Tuas santas mãos os meus amados irmãos, na cidade, no interior, irmãos de idade, jovens. Toma em Tuas santas mãos, ó Deus, as crianças na Tua casa, os que estão, ó Senhor, acessando o conhecimento, os que estão se preparando para os desafios da vida. Ó Deus, encoraja da vitória, da graça e dá temor. O temor, Senhor, que faz a diferença. Abençoa os meus irmãos. Dá graça. Estendas, ó Deus, as Tuas mãos sobre a igreja. Sobre este memorial. Estes nomes, estas famílias. Ó Deus, cada vida, o necessário a estas vidas, as soluções necessárias aos seus desafios. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve do céu a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.